Agora, voltou o som. Voltou o som, voltamos live. Vamos somente esperar aqui. Então, tá tudo bem? Tudo bem. Que bom. Então, só voltar ao raciocínio. Dá para ouvir bem? Tranquilo? Ok. Desculpa, tinha uma falha, voltamos. Em vez de começar a dar muitas voltas, histórias, até agora não temos nenhum documento contemporâneo da existência de Jesus. Segundo, nós dois, estamos de acordo que a Torá é a palavra de Deus. Foi entregue, foi uma revelação no Monte Sinai para milhões de pessoas. Ok? Você me fala, essa palavra é insubstituível. Excelente. Só que você traga para mim um novo outro livro, okay? Que você fala, não, agora é uma nova mensagem que transforma a sua vida, conecta você com o Salvador, com Deus, que é o único caminho para Deus. E fala, eu, filho, como Jesus mesmo fala. Aí eu te pergunto, ok, meu objetivo, conectar com Deus, como com todos nós. Isso é o que eu quero. Aí eu vou analisar seu livro. Agora, quando eu vejo, vou deixar por um minuto que o próprio livro contradiz entre si as partes dele, mas o seu livro, o novo, ok? Ele contradiz o que nós dois acreditamos. Ok? Você diz que o Novo Testamento contradiz... Eu já falei que esse nome você devia ter... Não tem problema. Vamos falar assim, os escritos gregos. Os escritos cristãos. Tá? Cristãos, porque são cristãos. Gregos, romanos, cristãos, assim, não tem problema. Vamos se referir para o assunto. Eles são históricos. Sem problema. Tem data. Se são contradizendo o que nós dois concordamos que é livro divino, nós temos duas opções. Contradiz. Ele é o contrário. Ele não, eu estou falando, mas eu estou falando para você, vou trazer para você exemplos aonde que o Novo Testamento, as escrituras gregas, esses relatos históricos, contradiz o que aquele livro aqui, que nós dois nos acreditamos, fala. Contradiz, literalmente fala ao contrário, ou erros geográficos, números, ideológicas fugiu o nome, teológicas. Agora, nós temos duas opções. Se um contradiz o outro, os dois não podem ser verdade. Verdade, querendo ou não, 1 mais 1 vale 2. E 2 são 4. Você por não gostar, por não acreditar. Mas eu não estou concordando com o que você está dizendo. Só um minuto, deixa eu terminar. Mas eu vou te mostrar. Então. Agora, se nós temos um livro que contradiz, que tem erros daqui, tem erros. Fala ao contrário do que está escrito aqui, fala lugares errados, traduções erradas, equivocadas também. Nós temos duas opções. Um está mentindo. Se seu livro aqui é verdade, você fala, essa é verdade, então aqui está errado. Então, seu livro, comentários é baseado sobre erro. Então, também está errado. Você fala, não, a Torá é insubstituível, como você abriu seus argumentos, insubstituível. Então, quando você tem um livro, em cartas, aonde pregam até hoje, em todas as igrejas no Brasil, que Jesus morreu, em salvação dos pecados da humanidade, essa contradiz a Torá em vários lugares. Deuteronômio 24:16, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um morrerá pelo seu pecado. Em Jeremias também fala isso, em vários outros lugares, onde que fala que o sacrifício da Páscoa é para remissão, perdão de pecado, essa contradiz o que está escrito aqui, porque o sacrifício de Pessach nunca foi por pecados, e jamais seria por um ser humano. Segundo, quando você pega o livro aqui, e você vê que o Abraão comprou seu túmulo em Hebron, e você pode... Você já foi para Israel?
Ainda não, mas vamos combinar, eu te levo lá para visitar o túmulo dos patriarcas que está em Hebron. Túmulo de uma capela que está em Hebron. E seu livro, em Atos 7, 11, fala que está em Neblos, que em outro lugar, quem tem enterrado lá é o José, que também posso te levar para lá, você vai adorar. Então, quem está certo, quem está não, se eu posso ir lá e ver que aqui o relato do Paulo em Atos está errado, como que eu posso confiar que o resto é verdade? Se aqui ele fala também que para o Egito foram 75, e aqui na minha Torá fala 3 vezes que foram 70 para o Egito, onde foram mais 5? Deus errou na contagem? Não. Então Paulo tinha razão aqui. Como que eu posso acreditar que o resto está certo? Quando os próprios testemunhas, supostamente, não vou entrar nisso, não importa. Ele dá de exemplo suficiente. Quando a Torá fala, ok? Já vou achar que eu anotei um pouquinho só para... Tem umas cópias também para mim. Aqui está escrito em Crônicas 2 e também em 1 Reis 8, na inauguração do templo, onde está escrito: esse meu povo, que se chama pelo meu nome, essa é Crônica 2, segundo Crônicas 7:14, se humilhar e orar, e buscar a face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos seus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Não está falando nada sobre ter que aceitar alguém. É simplesmente arrepender dos seus maus caminhos, que é repetido muitas vezes pelos profetas. Em nenhum momento está escrito que temos que aceitar alguém ou que temos que ser salvos. E o mais ainda, eu vou terminar meu argumento aqui, eu vou deixar para você falar, ok? Só vou achar aqui minhas cópias. Cadê? Cadê você, menino? É porque é muito papel, né? A gente acaba... Olha você. Olha o meu aqui. Eu ainda tentei ficar pouco. Tem que esperar ele falar para me encontrar. Você está certo. Né? Então, enquanto isso, você pode achar. Né? Isaías 43, 10, 14. Quer que eu leia? Eu posso ler aqui, se você me permite. Não, pode ser. Vós sois as minhas testemunhas do Senhor, e meu servo, o povo judeu é chamado testemunhas e servo, a quem escolhi, para que saibas, não acredita, para saber, e me creis e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, depois de mim, nenhum haverá. No Novo Testamento não fala nada do, como fala assim, os 3, nada do Trindade, ok? Me mostra no Novo Testamento não tem sido sobre Trindade, mas vou contar. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, eu mostrei, e Deus estranho não houve entre vós, portanto, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, também de hoje em diante eu sou, e ninguém a possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós, por amor, não por pecados, enviarei a Babilônia e a todos os fugitivos para ensinar os povos. Eu concordo com você, tinha muitas traduções erradas. O povo judeu foi espalhado no mundo para ensinar o mundo é o santo. Correto. Ok? Farei embarcar até caldeus nos navios com se vangloriar. Tá? Não preciso aceitar Jesus, nem aceitar Jesus, quanto mais ainda contradiz o que a própria Torá, a lei de Moisés, fala. Muito bem. Agora é a minha vez? Muito bem. Dó, só para relembrar aqui, esse Wikilink
Wikipédia. Ele fala o seguinte, que fora da visão oficial do judaísmo, uma pequena minoria de rabinos tem uma visão mais positiva de Jesus, afirmando que ele próprio não abandonou a religião judaica e que ele beneficiou os não-judeus. Entre estes estão Jacob Enden. Né? Você conhece esses nomes ou você só pegou do peixe da Wikipedia? Calma aí, deixa eu terminar. Não, se está escrito, não me mostra se você conhece eles. Moisés Mendelssohn. Que era reformista, que era bem pior. Como alguns outros pensadores religiosos do movimento Haskalah. E que era anti-judaicos. E Elias Ben-Amozé. Que ninguém está vivo hoje. Alguns rabinos ortodoxos. Me mostra um rabino ortodoxo hoje. Alguns rabinos ortodoxos hoje. Me mostra. Incluindo Irving Greenberg. Têm opiniões semelhantes, embora esses autores apresentem posições que variam de vistas dominantes no judaísmo. Eles ainda não consideram Jesus como o Messias judeu. Então, irrelevante. Mas aceitam que Jesus existiu. E não existiu porque eles podem aceitar. Traga provas que existiu. Se o Papa era judeu, não justifica a Igreja Romana Católica. Pois é. se como que ele chama, pedir mais cedo, fosse judeu, não justifica a universal. Ser judeu não significa nada. Tem que ter provas. Ok. Olha, eu lhe dei tempo, viu? Moisés Mendelssohn. Que era reformista, ele já morreu. 1729. Ele chutou o judaísmo, ele chutou tudo que é judaico. 1729. É muito tempo, viu? 1729. Ele chutou todos o judaísmo. Mas, de novo, filósofo, vivo. Iluminista e judeu-alemão, considerado o precursor da Haskalah e seja a renascença. Sabe o que é essa Haskalah? Sabe o que é a Haskalah considerada hoje? Pior do que o nazismo. Esse é o exemplo que você me dá. Você me dá esse exemplo? Uma pessoa que causou mais dano do que o próprio nazismo? Esse é o seu exemplo? Eu fico feliz que você conheceu o homem. Eu não estou mentindo, né? Esse homem existiu, né? Mas ele não é relevante para se Jesus existiu ou não. Elia Ben-Amozé, né? Elia nasceu em 1822. Alguém deles viu Jesus? Alguém deles tem documento? Eu acredito que Harry Potter é verdade. É relevante. Deixa eu abrir devagar. Será que ele viu Jesus? Eu quero saber. Por ele não ter visto, não pode acreditar na história. Porque assim, você já viu Napoleão? Você viu Napoleão? Deixa eu falar. Você acredita que Napoleão existiu? Pois é. Porque nós temos documentos contemporâneos dele. Deixa eu contar do Jesus não existe nada. Olha, deixa eu contar uma coisa. Mas me responde. Eu vou responder. Agora eu vou calar. Cara. Olha bem, hoje em dia você vai no museu, aí o cara lá tem uma pegada de um dinossauro. Sim. Que andou, não sei, ele diz milhões. Dizem. Engessou lá o negócio. Olha aqui a marca. Lá ninguém tirou foto, lá não tinha testemunha. Lá tem prova? Essa pegada veio da onde? Escute. Do extraterrestre? Pois é. Aí o cara tá... isto aqui é uma prova. Sim. O bicho só botou o pé ali... Quem existe dessa pegada? Se ele é herbívoro, se ele tem pena, se ele arrota quando dorme. Eles fazem tanta coisa de uma coisa nada. Então, poxa, se o dinossauro, que eu nem sei se realmente existiu, passou por ali... Tem ossos. Aí, mas só tá pegado, o cara disse que tem. Ossos. Tem tudo isso. O osso no museu está cheio de osso. Escute, eu estou contando o caso de uma pegada. E não tem osso. Só é uma pata do bicho que pisou ali na lama. Tá. E que endureceu. Certo? Ok. Em cima daquela pata, o cara não, acima disso não faz. Acima disso não faz. Vai lá. Essa é errado. Escute. Acima de pecado você não faz muita coisa. Vai lá. O que o cara comeu? O arqueólogo assina o que ele fala daquela pecado. Tá bom. Vai no cartório, carimba, autentica, isso é uma verdade. E você acredita?
Quem diz? Quem diz que eu tenho que ir para uma coisa? Me mostra uma prova. A Torá... Não, você está fugindo, porque eu perguntei. Esse livro contradiz aqui. Você está fugindo. Eu mostrei para você. Me responde. Atos 7:11. Está errado ou está certo? Já vou lhe responder. Imagine esses caras aqui, que é seu conhecido, seus parentes, dizer que reconhece que Jesus existiu. Aí você vê assim, eles estão mentindo. Sim. Os caras até morreram. Ele pode acreditar. Se ele fosse um católico, se ele fosse um protestante, aí você tem razão de questionar. Mas ele é um judeu. E daí, se o Papa fosse judeu, não justifica nada. Porque a escritura não muda. E o debate é a escritura. Vamos para outra pergunta aqui. Não, me responde a escritura. O livro contradiz aqui. Quem está certo? Atos 7 ou Gênesis 21, 22? Muito bem. Antes de responder essa pergunta, você falou Isaías 43. Depois, no final. Mas vai pela ordem. Não, vamos aqui pela ordem. Você disse uma palavra lá que Deus fala assim: antes de mim... não haverá nenhum, e depois de mim não haverá mais ninguém. Não, como é que você fala? Antes de mim. Sim, qual o problema? Houve o antes de mim? Não, ele é eterno. Ele é o Criador. Se ele foi criado, ele não é Deus. Ele não é pessoa. Pessoa diz assim? Ele não é pessoa, é Deus. Deus não é uma pessoa. Como você queria falar? Como é que ele diz assim? Antes de mim. Sim, porque tem pessoas igual outras crenças aí que falam que Deus foi criado, como os gregos, como os romanos, como os índios, como outras coisas. Se nunca houve, nunca existiu o antes de mim, eu não posso pronunciar antes de mim. Sim, mas se ele fala para gente entender. Eu só posso pronunciar a palavra antes de mim se houve o antes de mim. Mas fala, não existiu antes de mim, justamente para isso. Não existiu. Não tem corpo aqui, então deve ter corpo aqui. Não tem livro aqui, então deve ter. Nós não estamos discutindo, você está dando volta, está fugindo. A pergunta é mais fácil aceitar que vai doer menos. Não existiu ninguém antes nem depois. Não há Deus além dele. O que está escrito? Fora de mim não há Salvador. Eu não preciso de Jesus para nada. Vamos pegar aqui a Torá. A Torá fala, os filhos não morrerão pelos pecados dos pais, nem os pais pelos pecados do filho. Capítulo 1, versículo 1. Sim. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Bereshit bara Elokim. Para aí. Sim. No início, Deus criou? Não está dizendo isso. Não? Você vai me ensinar hebraico. Ele fala que o Bereshit, alguém que criou Deus. Eu conheço esse argumento seus. Não está escrito isso. Está escrito lá. Bereshit está escrito início. Você vai me ensinar hebraico? Bereshit. O início, no início, criou Deus. Não, o início não criou Deus. Você não vai colocar início como Deus, como Criador. No início, Deus, que você não vai me ensinar hebraico. Irmão, você pode ser o que você for. Quem era início, então? A gramática início da Silva? Não muda. Quem é início? Início da Silva? Quem é início? A gramática não muda. Bereshit, primeiro, Bará, sujeito. Bereshit. Sim, no início. Verbo. No início é sugestivo. Bará. Sim. Objeto verbo. Elohim. Não. Você, ok? Sua mulher casou com você. Então, sua mulher veio antes. Você, seu filho, nasceu de você, de sua mãe. Não porque ele é seu pai. Sabe por que você diz que eu estou errado? Porque esse é o argumento que a igreja já fala há milhares de anos, tentando empurrar na garganta das pessoas que não sabem hebraico e querem ensinar um judeu israelense nato hebraico. O cara judeu que botou Bar Kokhba para ser Messias, sabia hebraico. Errou! Também ele falou que ele errou. O judeu erra ou não erra? Claro. A escritura não.
Paulo, a escritura não erra, por isso eu não falo eu. A escritura, os pais, não, cada um morrerá por seu próprio pecado. Acabou, me explica isso. Cada um morrerá por seu próprio pecado. Não é, o que ela diz é verdade. Pronto, acabou. Cada um. Por que eu preciso que Jesus morre para mim se Moisés fala que, aliás, Moisés através de Deus, como profeta, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Ué, quem falou isso foi Paulo. Não Paulo falou, Moisés. Não, você não estava citando a carta de Paulo? Não, estou citando Deuteronômio. O que Deuteronômio fala é verdade, não pode ser mudado. Tá bem? Tudo que a Torá diz não pode ser mudado. Acabou. Tá bem? Então, por que o Paulo falou que Abraão está enterrado em outro lugar? Sendo eu posso te levar a visitar o túmulo do Abraão. Muitas vezes, o que acontece, pessoal, é o seguinte. Deus erra. Não é. Profeta erra. Profeta erra, então não é profeta. Isaías 13. O homem não falou que o Barcos era Messias? Ele não era profeta. Rabi Akiva não era profeta. Rabino, é todo rabino profeta? Parece que é. A glória a Deus. O cara errou, rapaz. Errou, não é profeta. Eu vou te mudar. Se um profeta ou um sonhador se levantar do meio de ti e te dar um sinal dos céus, ou um milagre da terra, eles vão fazer milagres. Deuteronômio 13. Okay? E realizar-se o sinal ou um milagre de que te falou. Eles vão fazer isso mesmo. E te dizer, vamos atrás de outros deuses que não conheces e servimos-los. Não obedecerá as palavras daquela profeta ou daquele sonhador, porque o eterno vosso Deus, você está testando para saber se amais o eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a sua alma. E ele fala assim, mata-o. Porque ele pode fazer milagres, pode fazer curas, mas no momento que ele fala, vai atrás de outro Deus que não está escrito aqui, ele é um falso profeta. E eu lhe pergunto o seguinte, você já viu nos 4 evangelhos Jesus mandando as pessoas ir atrás de outros deuses? Ele mesmo. Não há como chegar para o Pai senão através de mim. Quem não aceita mão reinado, traga ele e mata na minha frente. Homem de paz. Ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Senão por mim. Amém. Ele falou, não falou? Está escrito, ele não existiu para falar isso. Mas ele disse assim, vamos adorar outros deuses? Isso significa adorar outros deuses. Não vejo assim. Tá bom, não tem problema. Não vejo assim. Não tem problema. Por exemplo, você tem um Messias que vai vir aí na sua terra. Messias é Salvador? Seja lá o que for. Não, estou perguntando. Está escrito aqui, não há outro Salvador. Então, Messias não é Salvador. Deixa eu lhe perguntar. Aceitar ele é idolatria? Não precisa aceitar ele. Não se trata em aceitar Messias. Reconhecê-lo, se a palavra melhor ajuda. Reconhecer como? E que como seu Messias. Como rei. Você é idolatria? Você reconhece seu pai como seu pai. Você reconheceu o Messias que vai vir lá em Israel. Mas ele não é Deus, ele é rei. Eu quero saber se você Mas não se trata de idolatria, porque nós não falamos que Messias é Deus. Então, Messias não é Deus. Mas aceitar Messias ele é idolatria? Agora foi eleição em Israel. Eu escolhi o Bibi. Ok? Ele perdeu. Fui o outro. Se eu aceito ou não, irrelevante. Ele vai ser o primeiro-ministro. Se ele é um rebanto descendente da casa de Davi, é o rei prometido por Deus, e vai ser rei se você gostar ou não. Rei, não Deus. Pois é. Mas isso é idolatria? Não, porque ele não é Deus. Pois é. Então veja bem, Jesus... Ele não é Deus. Vocês falam que Jesus é pai da Trindade, que é um Deus. Escute bem. Jesus, você pode ler os 4 evangelhos, ele nunca pregou a ninguém. Claro, ele foi pregado. Era o Messias. Tô brincando, desculpa. Você sabe que você extrapolou aí, né? Ele nunca pregou... Vai rir um pouquinho, fica leve, não fica tão pesado. Tô bem. Tá vendo ele? Eu quero que você
Para, foi engraçado. Eu quero que você ria quando eu falar. Não, para você entender que não é pessoal, não é pessoal, não é pessoal. Ué, de novo. Jesus nunca ensinou às pessoas que ele era o Messias. Então, por que eu preciso seguir ele? Escute. Se ele fala, se é contrário de Moisés. Ele nunca pregou para as pessoas. Eu sou o Messias. Eu já falei há pouco. Eu sou filho ele, da sim, ele falou sim, quando ele foi discutir com o tribunal rabínico, conforme o livro, ele falou sim. Correto. Então ele nunca falou, decide. Você acabou de falar que nunca falou. Muito bem. Então decide. Eu conheço o livro melhor do que você. Porque aquela hora era a hora de morrer. Ele sabia... Herodes morreu 4 anos antes de nascer. Jesus nasceu. Escute. Ele sabia que dizendo aquela verdade que ele segurou, não falou em público, ele não falou em público, eu quero que você saiba disso. Herodes, aquela hora ali, que relatado aqui, era a hora de morreu 4 anos antes da Era Comum. Esse é um erro histórico no livro. Escute. Tanto que o seu sacerdote lá, o sumo sacerdote Caifás, disse assim... Que não existiu, né, o nome dele. Não existia assim. Precisamos de testemunhas... Mas você está relatando o livro errado, que eu já falei para você. Como eu posso saber? Esse foi o único momento, realmente, que ele disse que ele era o Messias. E ao dizer Mas isso... Mas você falou que nunca falou, então decide. Em público... Está gravado. Na rua, eu tô... Você falou. Falei. Em público, na rua, ele nunca ensinou. Mas naquele momento ali decisivo, que o rapaz perguntou para ele, me diga, ele botou na parede Jesus, você é ou não é o filho de Deus? Ali então ele mentiu. Ele não podia mentir. Então ele falou falou a verdade, sou. E você verá, eu vi na nuvem dos céus com poder e grande glória. Ali foi o final. Pronto, morreu. Mataram ele. Viu? Sim. Mas fora na rua, ele nunca falou. Agora, por quê? Porque ele nunca teve interesse, Rabino Dó, de se propagar Messias, de querer ser rei de Israel. Porque que ele falou que não aceita meu reino, traga e mata na minha frente. Você já viu uma pessoa mas ele não queria ambiciosa por um cargo público de alta relevância? Ela desperdiçaria um momento crucial como esse, assim? O povo de Deus não estava do lado dele. Então ele disse não. Tentaram fazer ele rei. Não. Ele não aceitou. É mentira. Ele falou quem não aceita meu reinado, traga e mata na minha frente. O que é isso, senão um ato de assumir reinado? Pois é, você está citando qual texto da Bíblia? Você nem sabe? Você está citando. Novo Testamento, em Lucas, se eu não engano. Qual é o capítulo, versículo? Aqui não tem Novo Testamento. Pode ver aqui. Está aqui, ó. Em Lucas. Quer mostrar aqui? Qual é o Lucas? Procura na internet para mim que vai achar rapidinho. Já vai achar. Quem não aceita meu reinado, traga-os e mata na frente. Parábola não uma declaração de reinado. Que meu amigo falou que nunca fez. Não é Daniel. 19:27. Obrigado, Bruna. Nele eu posso confiar. Te falar, Levi. Estou brincando, gente. Primeira coisa, obrigado, Levi, por todo esse trabalho. Parabéns. Muito bem. Arthur, pronto. O meu querido falou. Estou brincando. Trata-se de uma parábola. E na parábola... parábola que vocês dizem que é parábola. Escute. A parábola, o personagem, usou esse termo para dar vida à história. Onde está escrito aqui é parábola? Ou apenas um achismo? E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Perfeito. Versículo 11. E segue em frente. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre, Sim. Aí ele começa a contar uma história. Sim. Então, nessa história... Lê tudo. Porque terminou a parábola. Partiu para uma terra remota, a fim de tomar a planta. E falando de quem? Aí, porque... Não pula. Não extrapula. Não, irmão, eu já sei a história aqui. Então, é uma história que ele quer falar do futuro. Veja, ele não disse... Ele terminou a parábola, continua outro assunto lá. Mas eu não vou discutir isso com você, porque eu já pedi você me responder Atos 7:11 e 7:11. Está certo ou está errado aqui? Aonde que está
Certo. Atos 7. Versículo 11. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não acharam alimento. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, na segunda vez foi tal, e José mandou chamar seu pai. Eu fui enterrado. Foi isso, né? Não, sim, mas lá ele fala que Jacó foi enterrado. Essa história que você está contando é a história do jovem que foi apedrejado pela sua... Não. Lá ele fala claramente a história do José, e ele vem narrando a Egito, história do povo de Israel. Sim, e ele claramente fala lá que Jacó foi enterrado em lugar diferente do que está escrito aqui. Eu quero saber quem está certo, Paulo ou Moisés. Se Paulo está certo, você também falou que isso não vale. Você falou que isso não muda. Então, Paulo errou. Como que eu posso confiar no resto que Paulo fala? A Bíblia fala aqui numa cidade chamada Nazaré, você disse que essa Nazaré não existe, né? Não tem relato nenhum da cidade de Nazaré da época. Pois é. Então, muitas vezes, a sua terra passou por diversa devastação, muitas guerras, né? Eu não conheço minha terra, a história do meu povo. Desculpa, é um pouco apelo, né? Desculpa. Você nem conhece o seu próprio livro, eu tenho que mostrar para você os versículos, e você quer me ensinar a minha história. Você também não respondeu Bereshit. Eu respondi sim. Hebraico está escrito no início Deus criou. Não, tá errado. Está errado. Está errado. Entendeu? Você quer me ensinar hebraico. Veja lá. Bereshit, bara, Elohim. Não é o que você falou. Você falou Bereshit... No início, aqui. Elohim, bara. Você queria a tradução... Aí você mudou a palavra. Não, aqui. Cadê? Você quer no início... É tradução judaica, tá bom? Aqui. Não, cadê o hebraico? Aqui. Mostra. Em hebraico? Aqui. Hebraico. Aqui. Vai. Gênesis, primeiro. Diga lá. Aqui. Bereshit bara Elohim. No início, Deus criou. Está errado. Me dê. Qual é o medo que você tem de eu pegar essa Bíblia? Não, à vontade, meu amigo, à vontade. Com muita prepotência dos cristãos, querem ensinar judeus o judaísmo. Muito prepotência uma pessoa que não sabe hebraico ensinar um israelense nato hebraico. Vou explicar para vocês aí. Vai me explicar o que está escrito em hebraico. Põe o texto aí na tela. Não, Bereshit, bara Elohim, no início, aqui está usando. Você quer a tradução judaica? Então, no início, Deus criou. Aqui. Bereshit é alguém, o início da Silva, criou. O início da Silva criou Deus. Bara. Sim. Que é bara? Criou. Sim. No princípio, criou... Não, no princípio... Elohim. Elohim. Não, você quer você ensinar... falou... Escuta. Não. Escuta. É hebraico, tradução. Você aqui. Traduziu errado. Aqui, eu traduzi errado. Mas seu Bíblia... Não, peraí, eu vou falar. Só um minuto. Se você escrevesse Vou pegar a Bíblia dele. Que está escrito na Bíblia dele. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No seu livro está escrito a mesma coisa. No seu livro. O princípio o que é? Princípio bendito? Com licença. Aqui está escrito o seguinte. Bereshit, bara, Elohim. Sim. Você entende o que traduz em hebraico? Elohim. Você quer usar português para hebraico. Criou Deus. Então, o princípio criou Deus. Então, ele não é Deus, se foi criado. Agora, se fosse como você está dizendo aí... Não, como eu falo, a sua Bíblia está falando a mesma. Escute. A sua Bíblia está falando a mesma. Mas está aqui... você sabe. Não, se Deus... Está escrito aqui, ó. Se você deixar falar... Não, você quer ensinar... Senta. Se não deixar falar, você está... Não, porque eu falei prepotência, você me ensinar, ok?
hebraico. Eu vou falar. Uma prepotência é alta arrogância. Você me ensina hebraico. Não, e quando a Bíblia sua que você trouxe de Ceará, falando a mesma coisa. Mas só posso então, falar? eu posso falar que você não segue no seu próprio livro. Presta atenção. Tem Bíblias que não falam assim. Tem Bíblias que falam assim. Mas se seguir qual, então? No seguir qual? Criou Deus. Não é a mesma coisa. Mas, não. Não é a mesma coisa. Deixa eu ler. Tá bom, desculpa. Peraí, presta atenção, vou falar. A tradução hebraica... Não, ele pega o que está doendo. Literalmente, a tradução em vez hebraica de traduzir, diz assim, no início, Deus criou. Sim, Mas a tradução... A tradução hebraica. Sim. Porém, o texto hebraico não diz isso. Ele diz... Sim. Não muda a frase. No início, criou Deus. Deus criou quem? No início, Deus criou Deus. É a mesma coisa. Ah. Como se houver o prazer, você jamais pode contestar alguém que estudou e nasceu em Israel e fala hebraico. Nós já vimos aqui que judeu erra. Não, mas a leitura não erra. A escritura. Quem é o sujeito da frase? No princípio. Quem é o sujeito? Princípio. Quem é o princípio, então? Só um minuto. Quem é o princípio, então? O Eterno. Então eu trato com ele, eu não trato com Deus que vocês criam. Eterno. Ok. O Eterno é o princípio. Ótimo. Até então, concordamos. Sim. Sim, meu Deus. Acredito. Senta aí. Senta. Deus é tudo. O princípio é o Eterno. Princípio, antes dele e depois dele, não haverá ninguém. Deixa eu explicar. Não. Antes dele, depois dele, não haverá ninguém. Então, se ele é o eterno, não existe mais ninguém. Deixa eu explicar. Você poderia chamar a palavra princípio adjunta adverbial de tempo. Não é isso? Ótimo. Chegamos onde a gente queria. Quem é o sujeito? É português. Enem. É simples. Enem. Prova de Enem. Deixa eu explicar. Não vai chegar à conclusão. Então, vamos bater. Exatamente. Falou do seu ponto, termina aí. Só para terminar, eu vou dar minha esclarecimento. Gente, deixa para ele terminar o ponto dele, depois abrimos para perguntas, porque aqui, já ficamos um pouco tarde. Ele disse assim, irmão Jorge, você pode falar suas verdades, eu posso não acreditar. Amém. Mas fale suas verdades. Eu quiser... Não, eu estou falando. Está assinado ali, viu? Eu deixei você não falar alguma coisa? Está tentando, né? Óbvio, esse é o debate. Mas você está falando. Deixa eu explicar, meus queridos. Veja. É que porque o tempo, ele não existia. O tempo não existia. Ele só veio existir no momento que o Senhor, ele passa a existir no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Aí começa a existir o tempo. Antes do princípio, o eterno é a eternidade. Ele não há tempo. Para ele, o momento agora é sempre, é Eloã, é todo tempo, é a eternidade dele. Porém, quando ele desejou gerar um mundo, a geração do mundo, ele tinha que gerar um princípio. E esse princípio dele nasceria todas as coisas. E Bereshit é justamente as primeiras letras hebraicas que dão vida a este mundo, que é o eterno. Porém, quando ele fez o Bereshit, vou dar uma explicação, se você quiser acreditar, acredita. Quando ele fez o Bereshit, que é ele mesmo, ele é tudo, dele que nasce tudo, o que acontece? Não havia, não vai levar mal a minha palavra, não havia dentro desse Bereshit Deus, Elohim. Porque Deus, ele é limitado. A palavra Elohim... Elohim não é Deus, na verdade. Não é traduzido Deus. Então, aí o que ele faz? Ele cria um Elohim.
Ele cria o Elohim. escrito isso. Escute, é a minha interpretação. Não é importante a interpretação, é irrelevante. É o que está escrito. Porém, então, no mundo físico, presta atenção, no mundo físico, não existia Elohim. Mas antes do mundo físico, antes de Bereshit, existia Elohim. Mas no mundo físico, não. Na interpretação dele. Não atrapalha. Na Torá. Não está escrito na Torá isso. Na Torá não. Na sua interpretação. Quando ele gera Elohim... Seja correto. Na sua interpretação. Tá, vou provar. Deixa. Gera Elohim, esse Elohim para ele é filho. Escute. Ele acabou de ler Isaías 43, que diz assim: antes de mim não haverá nenhum, e depois de mim não haverá ninguém. Era justamente neste momento, antes de Deus, do Eterno criar Elohim, não havia Elohim. Dentro de Bereshit. Presta atenção. Deixa eu terminar, a gente tem que ir embora hoje. Tá? João capítulo 1. É o ponto de vista dele, deixa ele falar, por favor. Então, esse Elohim veio existir nesse momento. E através desse Elohim é que o Eterno passa a criar tudo no mundo físico. Porque o mundo físico não cabe ao Eterno. Então, ele gera um filho, Elohim, e esse filho começa a gerar todas as coisas. Entendeu? Por isso que o termo vem antes de Elohim, Bará, criou. Bereshit, Bará, Elohim. O Eterno, princípio. Sabe quem foi? Fui eu. Me perdoe. Fui eu. Essa é uma explicação que eu tenho que dar. Jorge, perfeito. Fazer o quê? Não pede desculpa nunca por suas opiniões. Obrigado, eu gostei desse incentivo. Tá? Agora, você tem todo o direito a falar. Não, o que você, como você é meu convidado, o que você sente bem, tá? Era pessoal, adorei a debate de ideias. Eu vou finalizar o meu ponto e nós vamos saber para a pergunta das pessoas, ok? A finalização não foi a ideia... o conceito dele, não é meu. Não. Eu só vou ler o que está escrito, não interpretação minha, não minha opinião. Como quem me conhece sabe, eu pouco falo a minha opinião e simplesmente cita o que está escrito. Um dos meus favoritos, Jeremias 16, 19 e 21. Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão os gentios, desde os fins da terra e dirão: nossos pais herderam só mentiras, vaidade em que não havia salvação. Porventura, fará homem deuses para si, que conteúdo não são deuses. Portanto, eis que lhe farei conhecer, desta vez lhe farei conhecer a minha mão e meu poder, e saberão que meu nome é o Eterno. Não tratem Deus que foi criado, não, o Eterno. E não vão falar, os judeus vão falar que nós herdemos mentiras. Os gentios vão falar que herderam mentiras. Seguirem deuses que não há salvação. Agora eu quero abrir a mente, não só para gente, não ataca, por favor. Por favor. Eu agora sou guarda-costa dele. Pode tá? atacar. Não. Ele é meu guarda-costa. Aí acabou. Fazem perguntas. Pode atacar. E vamos, nós temos 15 minutos para perguntas, para não ficar muito tarde. Mas para quem que ele vai perguntar? Cada um escolhe para quem ele quer perguntar, aberto. Amém. Você fica quieto. Ele não falou até agora. Fala, Dudu. O imperador romano Tito Flávio Domiciano, ele, uma vez numa guerra contra os judeus, ele fez o seguinte comentário: sabendo que o povo judeu estava atacando o mar na praia, né? Estavam indo pela praia, e o Domiciano veio atacar eles na embarcação. Ele fez o seguinte comentário: homens, sigam-me cuidando os pescadores de homens. Beleza? Ele estava matando o judeu. Isso cerca de 200 anos antes, supostamente, Jesus ter nascido. Jesus usa a mesma frase no livro... Não, o Titus foi na discussão no termo 68 que ele falou isso. Foi citado depois no livro que foi escrito sobre ele.
possivelmente Jesus usou a mesma frase sem querer, ou isso foi simplesmente colocado para fazer uma leve cutucada no discurso dele? Boa pergunta. Você está querendo dizer que esta frase, porque é muito parecida com o que existe nos evangelhos, né? Ela pode ter sido, ela pode ter sido migrada do livro lá para cá. O relato do Jesus é o relato de Tito. Sim. Tipo uma figura que depois foi trocada para Jesus. Olha, muito bem. Existe, viu? Como é o seu nome? Eduardo. Eduardo, existem muitos evangelhos apócrifos que são desconsiderados, né? Então, existem muitas pessoas que se inspiraram, falaram muitas coisas do Senhor Jesus para as pessoas, né? Aí também outra coisa, a igreja romana, a gente sabe que é uma igreja que foi muito corrompida, e muitas vezes a gente não sabe até onde ela interferiu nos escritos, sabe? Mas não quer dizer que tudo que está ali é como espúrio, porque os outros livros apócrifos, eles comentam as palavras e através deles é que o Novo Testamento é autenticado. Quer dizer, o que autentica os escritos do Novo Testamento são os outros livros apócrifos, embora eles são rejeitados, mas é eles que dão força para dizer assim, os 4 evangelhos são os evangelhos. Entendeu? Agora, se o comentário aí que você falou coincidiu, talvez possa ser uma maneira de falar que era comum, como tem hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem um dizer de linguagem, mas Jesus usou esse dizer de linguagem para o projeto que ele queria com os seus discípulos, de fazer discípulos, né? Então tem esse problema. Linguagem, figura de linguagem, maneira de falar, de uma região para outra região, coisa assim. Gabriel. O senhor sabe e defende que João foi um discípulo muito importante na história de Jesus. Uhum. Em 1 João, ele cita a existência de Jesus lá nesse começo que o senhor quis inserir, em Gênesis. 1 João diz, no princípio, é o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, o próprio João afirma que Jesus era Deus. Contradizendo o próprio Isaías, diz que não há nada além de Deus, que não há Salvador, que não há Deus como ele. Como é que você explica essa situação? Muito bem. Veja bem, embora nós temos esse corpo material, esse corpo físico, mas a nossa essência interna, ela vem de Elohim, vem de Deus, do Eterno. O que você tem dentro de você vem do Eterno. O que acontece? Você aqui nesta terra, quando Deus lhe deu esse corpo, lhe deu com o propósito de você se tornar o que está escrito na Torá, Betsamenu que demetenu, quer dizer, a imagem... que de É essa palavra. Eu não sou assim de falar como ele fala, né? Mas vou aprender, viu, meu querido? Viu? Seria excelente. Amém. Então, lá diz assim, que Deus fez o homem, Adão, nós, para ser imagem e semelhança de Elohim, entendeu? Então, há uma tendência, um potencial dentro de você de desenvolver todas as características que lhe aproximem de Elohim, na imagem e na semelhança. Portanto, você se tornaria uma imagem de Elohim. Você entendeu? Você refletirá a glória de Elohim em você. É esse o objetivo de todos nós. Digamos assim, Paulo até citou, ele se tornou o último Adão. Então, ele chegou a um nível de Adão. Era Deus. Então, Jesus era Deus. Era Deus. Para provar isso, eu citei aquele texto de Bereshit. Não, porque... você falou sua opinião. Eu dei a opinião, mas está aí. Em que você acha que João ia fundamentar um comentário desse tão profundo? Na mitologia grega. Deixa eu falar, irmão. Como é que ele, como sendo judeu, natural judeu, ia criar um documento desse com uma responsabilidade tão pesada, falar algo assim e sendo judeu? Só um minuto. Gabi. Então, eu creio o debate que ele se baseou
nessa João, frase de só um detalhe, Bereshit, só um detalhe. Vai João lá e não não escreveu o Evangelho de João. Foi escrito uma média de 40 anos depois, supostamente, a morte de Jesus, por alguém que ouviu falar conforme o João. O João, se escreveu ou não escreveu, ninguém sabe. Mas tem razão. esses os teólogos cristãos estão falando. Eu dou razão a ele, porque a maioria dos... Veja, Jesus escolheu pescador, não sabiam ler e escrever. Pedro não sabia ler e escrever. Então, como você pode confiar que uma pessoa que mesmo não sabe ler sabendo ler e escrever, Jesus os valorizava. Viu? Ué, qual relevância tem aqui? Vamos lá. Antes de responder essa palavra, eu quero dizer para você o seguinte, porque assim como Deus deu a nós os olhos para ver a luz, interpretar os sinais da luz, Deus também deu um ouvido, que ele é tão assim capaz de gravar as palavras. Uma pessoa que não sabe ler e escrever tem uma memória muito melhor só de ouvir. Sim. Viu? Eu te perguntar. É como se enxergasse com os olhos. Então, existe uma memória que é baseada no ouvir. E muitas pessoas que não sabem ler e escrever, viu, meu querido? Tem uma memória muito boa. Na justiça, você escutou falar. Você escutou falar. Agora, eu que leio, ou você eu viu, esqueço, eu tenho que ler melhor? 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 para a memória, né? Jorge, mas quem são os testemunhos de Hashem? Quem foram escolhidos os testemunhos? Glória a Deus, gostei da pergunta. Quem foram escolhidos os testemunhos Isaías de Deus? 43. Sim. Israel. Quem? Israel. Para quê? Agora joga perto de mim. Não, jamais. Por que eu tenho que jogar pedras? O Novo Testamento... Não. Agora você falou uma coisa que você revelou sobre o verdadeiro antissemitismo. Porque o Novo Testamento foi escrito para demonizar os judeus. Vocês são os filhos do Satanás, o Satã é seu pai. Okay? Para demonizar os judeus. O povo judeu apedrejou em 400 anos de templo 4 pessoas. Okay? Não igual à igreja que durante 1500 anos matou milhões e milhões de judeus. Não vem comigo falar sobre apedrejamento quando meus familiares e meus amigos perderam familiares na câmara de gás. E meus pais, somos descendentes, tivemos fugindo da Inquisição, porque judeus foram rasgados vivos por não aceitar Jesus. Cadê o amor cristão? Ama seu inimigo. Cadê? Durante 1500 anos. E você vai me falar agora, me apedreja? Me perdoe, eu não queria lhe machucar assim. Gente, não me machucou, só acabou de revelar a sua verdadeira imagem. Não é verdade. Olha, o que ele falou para mim aqui agora, eu reconheço. Não existe um povo mais massacrado na história que eu li, viu, Dó? Eu li a história dos 2000 anos de... Meu povo viveu isso. Ora, o mais terrível do terrível, essa gente sofreu. E é por isso que existe uma eu vou te perguntar, João. Uma repulsa natural no cristianismo. Como eu vou te perguntar, mas exatamente, o povo judeu, durante milhares de anos, foram massacrados pelos próprios cristãos, e estamos aqui vivos. Cumprimento das profecias. Ao contrário, que deveria ser os cristãos na cumprimento da nova aliança, quando está escrito com a casa de Israel, com Judá, não com quem aceita Jesus. Eu vou explicar. Então, vocês... Então, de novo, está contradizendo o próprio livro e suas próprias palavras. Tá. Veja, eu só quero dizer ao senhor, viu? Deuteronômio, aí eu aplicando Deuteronômio 18, que diz assim, que Deus disse a Moisés, olha, no meio de vós nascerá um profeta semelhante a mim, 13. né? 13. E aquele que não escutar a sua voz, né? Sim. Eu me porei quando eu levantarei eu porei minhas palavras na sua boca. Eu porei minhas palavras na sua boca. Porque, que profecia Jesus fez? Deixa eu falar. Embora você não reconheça Jesus como o Messias. Qual profecia ele fez? Deixa eu lhe falar. Mas todas as pessoas, todas, que não ouvirem as palavras de Jesus, não obedecer o que ela diz, pagarão por esse erro. Eu quero dizer para você que se a Igreja Católica Romana, que esquecer não, o que ocorreu, as barbáries contra sua gente, o tempo dela de pagar pelo seu mal está chegando, viu?
Tá? Gente, Porque e tá vendo que as falta. perguntas só vão ser para ele. Tá, se me vou fazer uma pergunta última, com isso nós vamos terminar. Deixa porque... Até dou um reconselho a qualquer pessoa. Gente, uma coisa. Por que você não converte para o Islã? Para quê? Porque o Islã, eles acreditam em Jesus, eles falam que Maomé é o último profeta e que não aceita Maomé, a palavra de Maomé, ok? Vai ser morto. Porque eles aceitam Jesus como profeta, aceitam ele como o Messias que vai voltar, por que você não vira muçulmano? Deixa eu contar uma casa aqui para ti. Por que você não vira muçulmano? Porque eu não vivo muçulmano. Eu nem conheço muçulmano, a religião muçulmana, né? Mas você não quer chegar ao Pai? Não, escute bem. Olha, eu vou lhe contar aqui. O sacerdote Ananu, filho do sacerdote Anano, ele foi o último sacerdote que, segundo Flávio José, que esteve no templo, no momento da revolta judaica. Não é Caifás? Não, Caifás já partido desse mundo, né? Decide. Aí o que acontece? Ele e Josué, que é Jesus, lá traduzir Jesus. Então o que acontece? Quando os idumeus foram instigados a entrar em Jerusalém para salvar os zelotas, que estavam presos em Jerusalém. Por que você não vira muçulmano? Escute. Quando eles foram instigados a entrar em Jerusalém para salvar os zelotas que estavam presos no templo, presos mesmo, com 6.000 guardas em volta, para não deixar nem eles sair nem entrar. Aí o que acontece? Os idumeus entraram na cidade e assassinaram 8.500 judeus ao redor do templo. A maioria deles pularam o muro de Jerusalém. Você não vira muçulmano? Não dá volta, responde simples pergunta. No final da matança, encontraram o sumo sacerdote idoso, com uns 70 anos. Eles arrancaram a roupa dele de sacerdote, humilharam, traspassaram ele na espada e não deixaram ele ser enterrado não deixou ele, botou guarda para cercar ele lá. Acontece que esse mesmo sacerdote e o outro companheiro dele estiveram no julgamento de Jesus, segundo a cronologia dos Novo Testamento. E julgaram Jesus com Mas eu provei que o Novo Testamento está errado. Você não provou nada. Provei, mas não é. Deixa eu terminar. Não provei. Meu raciocínio. E depois dele ter morto... Então, Abraão está em Nebros, está enterrado. Depois dele ter sido morto, não deixaram ele enterrar. Então, ali, chama-se vingança de Javé. Vingança do Eterno. A gente não fala o nome, por favor. Perdoe. Vingança do Eterno. Porque Jesus foi julgado e condenado pelo aquele sumo sacerdote. Mesmo morto, seu corpo ainda foi resguardado por guarda, não teve nem paz no enterro de Jesus. Mas esse sumo sacerdote que morreu ali, ele não teve direito a um enterro decente, ele foi humilhado. E ele era um homem bom, um homem decente, um homem direito, um homem correto. E Deus, Rachê, entregou ele na mão dos seus próprios irmãos. É muito apelo emocional, história bonita, mas você não converte para o Islã. O Islã também não aceita Jesus. Eu quero dizer para você que lá Deuteronômio Deus fala o seguinte: aquele que não ouvir a voz do homem que ele determinou, o Machias, não está escrito isso no lugar. É Deuteronômio 18. Não, está escrito um profeta. O profeta. Não o Messias. Acontece que Jesus disse que ia acontecer aquela catástrofe e a maioria dos seus seguidores, a maioria, se não todos, fugiram para Cisjordânia para escapar não existia a Cisjordânia na época. Calamidade. A região que era chamada de Cisjordânia. Obrigado, querido. Vamos finalizar, porque está dando volta, está cansado. Gente, muito obrigado quem estava aqui. Realmente agradeço ao Jorge pela paciência para aguentar. Faz tempo que a gente está conversando, que vamos fazer esse encontro. É verdade. Ok? De novo, gente, aprendam a debater ideias. Ok? O Jorge é bem-vindo aqui quando ele quiser. Podemos continuar a conversar, falar. Eu quero dar um presente para ele também. Okay? Meu livro best-seller. Depois eu vou fotografar para você. Por favor, vamos manter em contato. Gente, muito obrigado. Falando. A gente vai, vamos deixar para as outras vezes. Quem sabe a gente vai lá para o Ceará também. E vai ser grande prazer. Agradeço. Muito obrigado que estava online.
Até próximo evento e boa noite a todo mundo. Encerrou aí? Encerra aí, porque eu estou morrendo de fome acabou. Já. Obrigado. Agora eu estou gafando, né? Merece. Eu queria agradecer a todos.